Lucas 17, 20 e 21, que diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E Mateus 25. Então, com essa passagem de Lucas em mente, a gente vai ficar com Mateus 25. Bom, nós lemos aí um bolo de passagens sobre... Vamos pensar assim, sobre a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus. Para alguns é a vinda, para outros é a volta. Mas antes de ler esses trechos aí, eu comecei lá em Lucas, porque a gente tem uma tradição de ficar pensando na volta de Jesus como aquele evento do Deus fiscal, né? Deus vai aparecer a qualquer hora e vai acabar com todo mundo. E aí sempre tem aquele culto, irmãos, as pessoas nem falam sobre a vinda de Jesus, que não sei o quê, que ele pode voltar a qualquer hora e tal. E aí a chave para tudo que a gente acabou de ler é o que está lá em Lucas 17. Lucas 17, as autoridades religiosas perguntaram, Jesus, quando é que vem o reino? Aí ele falou, olha, o reino de Deus não é uma coisa externa, que você fala assim, ali, ele chegou, olha isso aqui. Não é isso. O reino de Deus está dentro de vocês. Por isso que a gente não pode ficar com a Bíblia como um livro de texto, né? O segredo está aqui, está escrito, vigiar e orar. E pode ser que esse tipo de mensagem sirva para a maioria da população que não teve elaboração. A população não se elabora. Eu aqui não estou falando necessariamente do analfabetismo das pessoas. Eu estou falando que a população não se elabora na sua comunhão com Deus, né? E isso independente da pessoa ter alfabetização ou não. Às vezes a pessoa tem um grande conhecimento, tem acúmulo de intervenções divinas, mas ela não se interessa por conhecer a Deus. Então você tem um monte de gente graúda, gente muito grande no sentido intelectual do termo, que não consegue se relacionar com Deus, e não é porque a pessoa é analfabeta. Mas pensando em cultura, pensando que Jesus pregou aos pobres, a maioria das pessoas entende as coisas de maneira literal mesmo. Mesmo Jesus falando, olha, as palavras que eu falo para vocês são espírito. E mesmo Jesus não tendo escrito nada, se Jesus não escreveu nada, a gente tem uma briga no país. Nós temos os conservadores que brigam porque a Bíblia tem que ter mais poder do que Deus. E aí está se formando uma outra tradição das pessoas que se decepcionaram porque descobriram que a Bíblia não tem tudo o que Deus pensa. E não tem. Não é para ter. Aí você tem até umas mulheres bem intelectuais aí na internet agora, a Aline Câmara. Aí ela tem um movimento chamado Desperta. Então ela está sempre despertando as pessoas porque esse papo de religião é muito ruim. E ela é uma mulher muito articulada, muito boa, né? Tem uma outra que eu esqueci o nome dela, uma branquinha. Ela tem um anjinho assim, ela é muito inteligente, muito lógica. E elas vão falando porque são pessoas que transitaram nesse polo. Ou de gente que andou muito com Deus, mas não quis se aprofundar no conhecimento do Senhor, ou de gente que nunca vai querer andar com Deus, mas fica procurando coisa para pegar. E aí Jesus falou assim, o reino de Deus não é algo para se pegar. O reino de Deus não é fazer culto de manhã. O reino de Deus não é abrir uma igreja. O reino de Deus não é você criar um movimento social e colocar ali um estatuto e criar um monte de tradições. O reino de Deus não é algo que você possa falar assim, é ali. Né? O reino de Deus não é a igreja universal do reino de Deus. Não é. Se deu o nome, já perdeu. Mas o que a gente vai fazer? Nós seres humanos, nós precisamos de nome, nós precisamos de CNPJ, nós precisamos pagar imposto, nós precisamos de licença, precisamos de... Se recolhemos doações, donativos, ofertas, a gente precisa prestar contas, a gente precisa fazer essas coisas todas. Mas isso não é o reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus não, para não dizer nunca, ele está dizendo, o reino de Deus nunca vem com visível aparência. É interessante quando ele fala essa expressão visível aparência, porque
O reino de Deus, ele tem uma aparência. Ele aparece. Mas ele não vem com visível aparência, ou seja, ele não está, o renomado homem de Deus. Isso não é reino de Deus. Né? A consagrada casa onde a gente se reúne para louvar o Senhor. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus não é isso. E Deus esteve aqui como pessoa sem ficar preso nem ao templo, nem à praia, nem criou um culto no tanque de Betesda só porque ele curou um homem de 39 anos paralítico. Ele não criou nenhum monumento para nenhuma cura do que ele fez. Nós precisamos de criar alguma coisa para a gente se manter historicamente? Sim, mas Jesus não. E aí é que ele chama a gente para a gente se desprender. E aí o que a gente faz? A gente não entende o que é o reino de Deus e a gente já transforma o reino de Deus na segunda vinda de Jesus, né? Aí você faz músicas maravilhosas sobre quando Cristo vai voltar, a segunda vinda, né? E até quando Jesus falou da vinda dele, do reino dele, ele estava falando de outra coisa. Olha, você sabe discernir os tempos e não sabe discernir que essa é a hora que vocês estão esperando a minha vinda. Eu já estou aqui com vocês estão esperando o quê? E aí ele falou com aquelas autoridades. O reino de Deus, ele não tem aparência, ele já está em vocês. A minha vinda para cada um sou eu chegar em cada indivíduo, é eu fazer morada em cada indivíduo, é eu passar a habitar e a negociar e a viver com cada indivíduo. Isso é o reino de Deus. Mas Jesus não vai voltar? Isso você está falando? Não estou falando isso. Estou dizendo que a ênfase não é essa. Jesus vai voltar. Ele vai voltar no tempo e espaço. Vai chegar um dia que ele vai vir com poder e grande glória, né? E ainda falou que ele vai vir sobre a nuvem. Isso em vários lugares eles dizem, embora isso, né, sejam os evangelhos escritos depois que ele foi embora. Mateus escreveu essas coisas depois que Jesus foi embora. Aí muita coisa que Jesus falou sobre o reino de Deus estava sendo relida pelos apóstolos, tipo, ele vai voltar, ele vai voltar. Os apóstolos ficaram com um problema humano. Qual que é o problema humano? A gente viu ele indo embora. A gente ficou desamparado. E ele falou, é necessário que eu vou, mas eu voltarei. Voltarei como? Aí eu estava falando, tem a volta histórica, que é quando um dia ele vai voltar e todo olho o verá. E ele nunca nos recomendou ficar lutando por esse dia. Aliás, para todos os imediatos que ele falou que ele vai voltar numa nuvem, todos já estão com ele. Vão vir com ele na nuvem. Né? Na nuvem que é a aparência, na verdade, a nuvem de fumaça, de glória. Então, a gente tem a volta de Jesus, que é histórica, que ela vai acontecer, a gente não sabe quando, e Deus não tem a menor pressa disso acontecer. E Jesus falou, olha, sobre o dia e a hora que eu vou voltar, os anjos não sabem, o Filho não sabe. Está falando, eu como ser humano não sei, só Deus é que sabe. Por quê? Mais do que essa volta que um dia vai acontecer, ele está falando de a gente aceitar a vinda dele, do reino dele para as nossas vidas, para o nosso coração. E aí essas parábolas todas que ele contou aí não tem a ver com a volta dele lá na frente. Porque lá na frente ele já avisou que ninguém estava esperando. Primeira coisa que ele falou, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Não, ele vai achar muita religião e nenhuma fé. Muitas igrejas, muito namastê, muito incenso aceso, muita adoração, né? A gente está no Brasil agora, adoração política, todo mundo é evangélico. Estados Unidos é evangélico, matando o mundo inteiro, mas é evangélico. Zero fé. E isso ele já falou. Então, não é para isso que eu tenho que estar pensando. Quando ele fala da gente vigiar, ele está dizendo, olha, o meu reino já está instalado em vocês. Não tem saída para a gente. Todo mundo que está aqui ouvindo alguma palavra de Deus foi chamado por Deus. E ele está dizendo, uma vez que vocês foram chamados por Deus e estão ouvindo essas coisas, agora é um processo que vocês têm de fazer nascer em vocês. Porque o reino de Deus ele não vem com visível aparência, ele já está instalado. Ele não vem com visível aparência, mas ele tem as suas aparências. Quais são as suas aparências? Na verdade, nem são aparências, são aparições. Quem é do reino de Deus não sabe viver sem Jesus.
Olha só, é uma coisa simples, né? A gente pensa que o reino de Deus é você conseguir equipar um lugar santificado com lençóis verdes e que a liderança vai ter que usar uma... Outro dia a gente estava numa igreja dessas que se considera moderna, eles colocaram lá. Não, agora está estabelecido que a igreja, todo mundo vai pregar com um determinado tipo de bata. Uma igreja bem acadêmica, né? Aí agora tem a bata. Aí Jesus, isso não é o reino de Deus. Vocês podem fazer essas escolhas, vocês podem ter costumes, vocês podem batizar criança, ou batizar só idoso, ou batizar por um mergulho, ou batizar com alguém na cabeça. Nada disso é o reino de Deus. O reino de Deus é: alguém aqui sabe viver sem mim? Quem sabe viver sem mim não é apto para o reino de Deus. Mas o problema é que o reino de Deus está em nós, mas a gente vai dizendo não para esse reino todo dia, né? Daí as parábolas, porque os apóstolos perguntaram para Jesus em Mateus 24, quando é que vai acontecer essas coisas? Porque Jesus tinha colocado um grilo na cabeça deles. Estão vendo essas construções? Estão vendo essa glória toda, que o templo de Jerusalém era a 8ª maravilha do mundo? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que sobrou do templo é o Muro das Lamentações, né? Aí Jesus pergunta para os apóstolos perguntam para ele sobre aquilo que ia acontecer ali. Senhor, quando é que vai acontecer isso? Esse templo que ninguém acredita que será destruído, vai ser destruído? Vai. Quando é que vai acontecer isso? Ele, vocês vão ouvir falar de guerras, rumor de guerras, vocês vão ouvir muitas brigas entre as nações, só que vai acontecer um dia que Jerusalém vai ser sitiada. Jerusalém vai ser sitiada, e aí vocês orem para que esse dia não aconteça no inverno. E ai das mulheres grávidas das queimamentos, porque elas vão ter que fugir, porque Jerusalém vai ser sitiada. Isso que a gente acha que vai acontecer lá na frente, isso que Jesus falou, já aconteceu. E ele foi muito literal ao falar isso, porque ele chega aqui em Mateus 24 e fala assim, 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, ele está contando para a gente que isso que a gente fala que ainda vai acontecer, já aconteceu, Jerusalém já foi sitiada, as mulheres tiveram que correr, a tribulação teve que acontecer. Foi uma coisa terrível. Aliás, qual que é a capital de Israel? A gente acha que é Jerusalém, né? Qual que é a capital de Israel? Não é Jerusalém, é Tel Aviv. Porque Jerusalém foi sitiada, igual Jesus falou, e será pisoteada pelos gentios. Jerusalém tem uma disputa de cristãos islâmicos e judeus, eles brigam por aquele ali. Mas a capital de Israel nem é Jerusalém, é Tel Aviv. Né? Porque aí a gente fica assim, Jerusalém, Aí ele está falando assim, gente, isso tudo, pulverizou. Se Jerusalém vai voltar a existir como capital de Israel, fisicamente, não sabemos. Porque Jesus falou que, na verdade, tudo aquilo ali que o Antigo Testamento todo falou para Israel, mudou de patamar. Aquilo tudo agora é igreja. A capital da igreja não é Jerusalém, a capital da igreja é a cidade celestial revelada no Apocalipse. Né? É a cidade quadrangular, ou seja, é uma cidade que tem simetria, que é correta, que anda nos princípios. Então o reino de Deus não tem visível aparência. Não tem visível aparência, mas tem compromisso. O reino de Deus tem uma alucinação sadia que Deus nos traz, né? Que é, eu não sei fazer nada, eu não sei realizar nada, eu não sei viver nada, eu não sei elaborar nada, eu não sei fazer nada na vida sem Jesus. Esse é o reino de Deus. Então, qual que é a aparência do reino de Deus? Começa numa cruz e termina com um monte de bocoió que não sabe viver sem Jesus. E aí isso mexe com o nosso ego, né? Jesus falou isso nos evangelhos todos. Quem não quiser ser o último, né? O que é ser o último? O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Então, o reino de Deus é aquelas pessoas que sabem servir. O reino de Deus é aquelas pessoas que não sabem elaborar nada que não seja fruto de oração, de busca de vida com Deus. E aí eu sei que no dia a dia a gente tem que ficar o tempo todo batendo cabeça com as nossas lógicas e com essas verdades do reino de Deus. Mas no reino de Deus tem tantos segredos aos quais a gente prefere não cavucar. Você acha que Deus que se revela pra gente, que conta coisas pra gente, Ele não está esperando mais da gente, não? Se Ele se revelou pra gente, Ele queria que a gente fosse buscado. É o que Ele queria ser buscado por nós. Ele queria que
nas nossas mais bobas aquisições, a gente estivesse buscando a Ele. Que parece um fanatismo, né? Porque a gente promove o fanatismo em público. Como é que é o fanatismo em público? Agora eu estou com a unção do leão, aí fica de 4 e começa a rugir. Porque o reino de Deus é vexame. Não, o vexame era outro, é aquele que você não gosta de viver no dia a dia. O reino de Deus é você. Fala assim, gente, minha família tem um ciclo de enfermidade, mas Jesus habita nessa casa, a gente precisa andar em oração com Ele. Né? E aí que vem as parábolas, porque Jesus falou assim, olha, o reino está entre vocês, o reino está em vocês, mas um dia esse Deus que se revelou a vocês vai pedir contas a vocês. Essa é a vinda existencial de Jesus. Então tem a vinda de Jesus histórica que a gente não sabe quando vai acontecer, mas tem a vinda de Jesus existencial que ela sempre acontece. E aí, primeiro Jesus falou, olha, o reino de Deus é assim, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. A gente criou toda uma doutrina do arrebatamento sobre isso, né? O arrebatamento mesmo, Jesus nunca falou dele de maneira clara, que o arrebatamento vai ser tão sutil. Tudo isso que a gente escuta na igreja sobre o arrebatamento, isso aí foi criação da tradição da igreja. O mercado está vazio. Mentira, a humanidade não vai perceber o arrebatamento. Não, pelo menos, até quando chegar lá, o dia que Jesus vai vir. E tem gente que tem tanto detalhe, né? Mas não tem nada disso na Bíblia. De hora marcada, Primeiro, como é que essa tradição cai? Porque Jesus falou assim, ó, aquele dia e hora ninguém sabe, ninguém vai perceber. Então Jesus nunca falou que, quando o Filho do Homem tiver que voltar, os aviões vão cair. E é interessante que ele nem falou de avião para aquela geração que nem imaginava que o ser humano ia fazer uma coisa tão pesada que voava. Né? Você vê que Deus realmente, ele se revela às pessoas, mas ele não vai trazendo aquilo que as pessoas não conseguem entender, não. Aí não tem trem sem piloto, não tem destruição porque as pessoas foram arrebatadas, não tem nada disso. Pelo contrário, ele mostra assim, quando o Filho do Homem voltar, ninguém vai perceber essa volta histórica. Mas de onde vem esse papo do mercado vazio, seu trabalho já parou, o martelo do... Isso aí é uma tradição por causa dessas palavras que Jesus está falando sobre o reino existencial dele, a gente levou lá para a vinda dele. O reino existencial é, todo dia a gente está tendo uma perda e não está percebendo. No reino existencial é assim, olha, você se casou. E aí o marido dele é muito bom, ele é muito lindo, ele é muito gostoso, ele é muito maravilhoso, só que ele não anda com Jesus igual você anda. Aqui que começa. Então estão 2 numa cama, um será tomado e o outro vai ter deixado. Jesus falou em Lucas, né? Lembra da mulher de Ló? É isso, é você ter que deixar casamento, que a gente morre de medo de deixar casamento. Tem gente que acha que eu banalizo o divórcio. Eu não estou banalizando o divórcio, eu estou levando a sério a vida com Deus. E a vida com Deus, às vezes, vai valer o seu casamento. Às vezes vai valer o amor que você tem pelos seus filhos. Não, mas isso é muito doloroso. É o que está falando aqui. A gente vê Jesus falando assim, né? Vê o cara registrando que Jesus falou, estarão 2 no campo, um será tomado e deixado do outro. Pensa nisso. Estarão 2 no campo, é 2 amigos. Sei lá, às vezes é uma esposa que está tratando do câncer, mas não está nem aí para Jesus. E é um marido todo sadio, mas é todo devoto. Isso é um otário, isso é um frouxo, isso não dá para nada, não sei o quê. Eu estou aqui doente, não amo ninguém. Aí chegou a hora de prestar as contas. Aí o cara, meu Deus, tem certeza que é isso? Confia em mim. Não é em mim que você confia? Ou você confia no seu bondadismo de cuidar de uma mulher que está com câncer de mama e que não vai poder ficar no campo? Isso é muito terrível, doloroso. Para isso é difícil preparar. Isso é muito difícil preparar. Mas, Senhor, é promessa do Senhor na minha vida. Como é que eu faço para largar isso? Mas calma, isso aqui eu estou falando de uma coisa a posteriori. Tem coisas muito mais bestas hoje que a gente não consegue largar. Né? A gente, eu incluso, que a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, estou pregando contra mim o tempo todo. Mas aí, ao invés de a gente ficar falando de a volta de Jesus, amanhã pode ser muito tarde, a sua chance. Jesus nem precisa voltar para mim, porque ele já está em mim.
Jesus precisa voltar para os apóstolos, que morreram com a esperança de que aquele Galileu com quem eles andaram, com que eles ouviram os arrotos, né, os ensinamentos, ele engasgando com alguma coisa, ai, que saudade dele. João ficou com essa saudade. Agora, Jesus não precisa voltar para mim, porque ele já está em mim. Eu já conheci Jesus glorificado. Então, é hipocrisia minha ficar pregando sobre essa volta de Jesus, sendo que ele está aqui. Você está falando de volta de Jesus, eu estou aqui, cara. E aí, qual que é o seu compromisso comigo? Eu me lembro que na minha adolescência tinha muito isso, né? Eu lembro que um pastor chamado Denilson Enderick, depois um Doronel Camilo. Acho que o Doronel você conhece. Uhum. Doronel, outro dia eu vi ele. O Doronel virou um coronel, né? Aí o Doronel Camilo, eles criaram um estudo sobre o coração do homem, que era um estudo assim, que era uma tormenta, porque eles pegaram vários animais e você passou a adiar os animais, né? Porque porco era a prostituição, o sapo era lascívia, o bode era não sei o que lá. Aí eles pegaram, aí tinha serpente, aí o coração do... Eles criaram um cenário. E aí Jesus falou assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque a aparência só faz isso, faz você odiar o animal, seu coração fica duro e você ganha muito dinheiro fazendo estudo sobre o coração do homem, maltratando a criação de Deus. Né? Porque enquanto todo mundo ficou lá no coração do homem, eu acho que eu tenho esse livrinho aí até hoje, que você usava para evangelizar, chegar nas casas com aquelas imagens horrorosas, aterrorizava todo mundo. Aí o cara ia para a igreja com medo. Tem gente que se converte assim com medo. Não tem problema não. Deus tem seus ministros para fazer essas pessoas converterem por medo. Mas se Jesus habita em nós, você acha que ele queria habitar na gente pela via do medo? Ele quer habitar na gente pela via da libertação. O problema é esse, que a gente sai do medo, da cobra, do sapo, do não sei o quê, e a gente passa a amar a cobra e o sapo, mas a gente continua não sendo devoto a Jesus. A gente fica muito eficiente. Não, eu paguei esse curso, agora eu paguei um preço, agora eu preciso estabelecer o meu projeto. Mas o seu projeto é o reino de Deus que não vem com visível aparência. É dali que você ia tirar o seu sustento, é dali que você ia tirar um monte de coisa, que elas acontecem assim, ó. Jesus falou isso, vocês estão preocupados com sustento? Olha os pardais, olha o lírio do campo, eles têm mais beleza do que Salomão. E eu não estou falando isso para poder enrolar vocês, estou dizendo isso que vocês teriam muito mais beleza do que isso tudo, do que essa carreira que você construiu. E Deus é quem conta para a gente, porque Ele está reinando. Aí, enquanto você está falando da volta de Jesus, você está jogando Jesus para o escanteio, porque você está de olho na volta. Eu estou aqui, você está procurando volta de quem? Já está aqui? A volta do que não foi? É isso que você está procurando? Né? Ai, ele não acredita que Jesus vai vir. Eu tenho plena certeza que Jesus vai vir para a humanidade. Mas é covardia eu ficar falando da vinda de Jesus, sendo que Ele está comigo e eu trato como se Ele não tivesse. Ah, Jesus é um caso à parte, por as frases mais trágicas que eu já ouvi dentro de igreja. E Jesus... Não, aí não. Jesus é um caso à parte. Ah, você está achando que você é Jesus? Olha, gente, Ele acabou de falar. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque Ele já está em vocês. Vocês estão caçando uma volta daquele que nunca foi, porque Ele está com a gente. A gente só está reunido aqui porque Ele está vivo. Pela aparência, você tem dois problemas aqui. Ninguém estaria nesse culto, porque ninguém se sente em condição de estar. E ao mesmo tempo a gente tem uma tentação de, deu certo. Aí você vai mantendo, e daqui a pouco tem 30 anos e muitas coisas aconteceram, porque nós viramos o rei da imagem. Né? O rei da imagem, porque lá em Lucas, ele fala uma frase muito interessante. Acho que é lá no 17 mesmo, quando ele vai falar assim, ó, é Mateus 24, quando ele vai falar assim, olha, o servo fiel e prudente, que ele vai achar fazendo assim, a gente acha que ele está falando da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, você está preparado? Ele está falando assim, olha, eu estou com vocês, confiei a vocês um monte de coisa, e uma hora dessa eu vou aparecer para vocês, mas não está falando dele aparecer no mundo, ele está falando de aparecer para os indivíduos. Cheguei, estive com vocês esse tempo todo, em comunhão e oração. E aí? Ele vai falar, bem-aventurado o servo a quem quando o Senhor chegar ou encontrar fazendo assim.
Aí, no versículo 48, ele fala, mas se aquele servo sendo mau, porque a gente tem que ser muito mau, ser habitado pelo Espírito Santo e não dar a mínima para ele. A pessoa tem que ser muito má. Deus está em você. E o Paulo avisa isso, né? Gente, não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus com o qual foste selado. Né? E vai falando outras coisas, dizendo assim, olha, o reino de Deus está em vocês, mas vocês vão socando tanto. Aí, para fazer isso, a pessoa tem que ser muito má. Aí ele fala, mas se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, e aqui ele está falando disso que a gente vê em igreja, né? Nossa, quantos anos de ministério, ai meu Deus, eu preciso me aproveitar, eu me dou o direito a um harém. Tem um pastor famoso até hoje entre nós, que é a Lana Holder, que é uma pastora homossexual, ela diz isso, que ele falava para ela, quando ela era famosa, pregava no dia de Deus, falava para ela, eu tenho 2 esposas, uma para alegrar a multidão, que é a esposa com quem ele desfila com ela até hoje, e a outra para alegrar o meu coração. Ela falando isso assim, vocês estão me punindo porque eu assumi a minha homoafetividade e Jesus está mandando pessoas na minha igreja para serem salvas, pois o pastor que é deputado federal, que até hoje vocês o elegem, ele tem 2 esposas. Ele falava isso comigo já na época que ele era chamado por Deus. Porque tudo que ele estava fazendo lá era Deus nele fazendo. Eu lembro a época que a gente tinha alguns pastores falavam com a gente, nossa, o fulaninho, né, que hoje é deputado federal, isso era em 2004, não, ele já tem 7 carros na garagem. Eu ficava assim, meu Deus, mas a pessoa, ao invés de ver as grandes pregações que ele tinha pregações para multidões, está encantado com 7 carros que ele tem na garagem. Primeiro que eu ia me perguntar, por que eu quero 7 carros na garagem? Aqui em casa, se é para cada um ter um carro, pode ser 5, tá bom. Se cada um tem um compromisso, mas um já dá um trabalho dos infernos. Todo começo do ano a gente perde a nossa vida por causa dessa tranqueira de carro. Né? Mas aí o orgulho do elogio não, fulano tá pregando aí, 7 carros na garagem. Aí em 2009 eu já fiquei sabendo que o preço mínimo da pregação dele era R$6.000 por pregação. Passou de 1 hora e aumentava a cota. É isso que é assim, o senhor está demorando a vir, aí ele começa a espancar, a sugar, a fazer pedido de oração. Na última vez que eu vi esse cara pregando ao vivo, ele arrecadou, né, um monte de pedido de oração, porque em 90 dias ia acontecer uma bênção. Todo mundo colocou pedido de oração para ele levar para um monte em São Paulo. Mas aí depois, eu tenho um pastor amigo lá em Betim, falou, o presidente do negócio me chamou lá na garagem onde tem um grande evento lá em Betim, do ginásio. Sacos e sacos com pedido de oração que me deixou lá, é ele. Deixou lá no estacionamento, pegou o avião e foi embora com a oferta. É igual Jesus falou, muitas coisas que para vocês são grandiosas, para mim são abominação. Não fala assim não, porque semana passada foi abençoado por ele. Foi abençoado por ele porque o reino de Deus está nele. Mas a prestação de contas vai chegar. E aí, como é que a prestação de contas chega? O servo mau disser consigo mesmo, meu senhor se demora, vou ter 2 mulheres, uma para alegrar a multidão e outra para me alegrar. Mas ele não teve só 2 mulheres, ele estuprou algumas. Né? E passa incólume. Vai morrer glorificado. Outro dia eu falei isso aqui em casa, e o pessoal está com medo, né? Eu disse isso há uns 2 anos. Que para mim, gente como André Valadão ou Marco Feliciano, a salvação dele, porque o reino de Deus não vem com visível aparência, mas a correção tem de vir. Quando você fez uma coisa que foi a nível nacional, a nível mundial, por exemplo, o cara recolheu o pedido de oração e largou tudo lá, a punição desse cara tem de ser para aquelas pessoas verem, senão ele não é salvo. Porque se Deus, sem pecado nenhum, morreu em público na cruz, literalmente nu, com toda a humilhação que você pode... que a gente bota cuequinha em Jesus lá na cruz, né, lençolzinho. Não, nu, completamente nu, porque era humilhação romana. Se Deus que não fez isso, tá assim, o juízo dele para quem muito recebeu, ele disse,
a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ai, mas Deus é mesquinho, ai, agora eu não posso ser livre. Não, não é isso não. Deus é Deus. Ele não tem obrigação nenhuma para aparecer para ser humano nenhum, pois ele apareceu para você, ele andou com você, ele te instruiu, ele te deu vida, ele te deu dons, ele te deu riquezas, ele fez um monte de coisa. Uma das profecias lindas que eu vi cumprir na vida do Marco Feliciano foi uma velhinha. Se não é mentira isso que ele conta, me parece que não é. Uma velhinha foi tomada de profecia lá na Assembleia de Deus de Orlândia, onde ele era criança, e falou com ele: olha, vai chegar um dia que você vai pregar ao mesmo tempo no norte, no sul, no leste, no oeste. O presbítero, que era a Assembleia de Deus, o presbítero falou: ei, irmã está repreendida. Só Deus é quem fala no norte, no sul, no leste, no oeste ao mesmo tempo. E aí, depois ele foi ver que era mesmo. Chegou um dia, especificamente no ano de 2004, que o Marco Feliciano pregava no norte, no sul, no leste, no oeste. Ele era campeão de locação de DVD. Eu peguei esse período. Você chegava na locadora, tinha uma sessão especial, porque todo mundo queria pegar locação de vídeo do Marco Feliciano. Ou seja, Deus que aparece para um cara e diz isso, e esse cara vai se tornando servo mau. O que é servo mau? Ele recebeu um aviso em 2006, através do pastor Elcio de Assis, falou: olha, o dia que você aceitar a proposta, que você tinha aceitado uma proposta de 500 mil iniciais para entrar numa campanha política. Mas aí ele não ouviu a profecia que ele recebeu em público, não. Em 2010 ele se elegeu. E é interessante que os evangélicos gostam de votar nele. Ele continua, né? Na primeira vez ele foi eleito com mais de 400 mil votos, aí depois dos escândalos que começaram a aparecer, mas pelos quais ele ainda não foi punido, caiu para 200 mil, e ele fica nessa faixa de 200 mil votos em cada eleição. E ele hoje no Congresso é um satanás, porque ele está lutando por tudo que vai contra as pessoas e, como consequência, contra a igreja do Senhor. Ah, ele está falando de política? Não, estou falando de reino de Deus. Numa figura que ficou mundialmente conhecida, hoje ele é só nacionalmente conhecido. Ele trocou o tesouro dele por uma carreira política. Não, que é isso, ele continua pregando. Continua pregando, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas aqui, ó, o que diz o texto? Que eu estava falando, né? Que a salvação para esse tipo de gente é que eles sejam punidos em público. Aí, por exemplo, quando a justiça está começando a pegar o André Valadão, aí tá todo mundo, ai, é perseguição. O André Valadão está falando que o que está sendo descoberto sobre ele é perseguição da esquerda. Isso só vai mostrando como eles são maus. Eles são maus, porque não interessa quem está me acusando é a esquerda ou a direita. Interessa é, você cometeu esse crime do qual estão te acusando? Essa que é a resposta que ele tinha que dar. Ele não dá essa resposta. Né? Aí aqui, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. E a gente sempre pensa em ébrios como cachaça, droga. Não, comer e beber com ébrios. Eu conversei com uma pessoa, né, pessoalmente, com uma pessoa que teve uma experiência horrível com um desses aí, né? E ela fala assim: olha, eu acho que ele era viciado. Ele é viciado em alguma coisa, porque no dia que ele fez isso comigo, ele estava com os olhos muito vermelhos, ele não estava em si. Então eu tentei entender assim, não é possível, esse cara ele é muito legal para ele estar fazendo isso. Só que ela foi vendo que ele era mau quando ele começou a burlar, a esconder coisas. Por exemplo, ele criou um cenário, né? Ah, pode levar a reportagem da minha casa? Aí ele colocou um quadro da Mona Lisa na sala onde tinha acontecido a violência que ele praticou com a pessoa. Aí a pessoa descreveu a sala toda como ela era, só que tinha um detalhe, ela não falou do quadro da Mona Lisa, porque foi um quadro que foi colocado lá depois. Ela tá assim, esse cara é perverso. A pessoa ficou tão escandalizada com a perversidade dele, que hoje ela nem é evangélica mais. Hoje ela foi para Umbanda. Na Umbanda ela passou a receber resposta. E aí ele até usa isso em favor dele. Tá vendo? Quem falou mal de mim tá onde? Mas isso não testifica. Quem falou mal de mim tá perdido de tão mal que eu sou, de tão próspero na perversidade que eu sou. Né? Aí aqui ele fala: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, versículo 50, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Isso que eu acho engraçado. Por que a condenação de Jesus, a condenação que ele nos dá individualmente, é lançar a nossa sorte com os hipócritas? Hipócritas vem do vocabulário grego, que é hipocritar, né? Significa ator. Porque
Olha só, se o reino de Deus não vem com visível aparência, qual é a tentação de todos nós que somos o reino de Deus? É virarmos atores. A gente se torna grandes compositores, grandes pregadores, grandes ensinadores de Bíblia, grandes doutrinadores, grandes modelos do rebanho. Aí, qual que é o juízo de Deus sobre a vida de quem anda com ele e não se toca porque ele está falando, não está nem aí porque ele está falando? Isso aí vai morrer atuando. Vai morrer fazendo acontecer. Né? Nós tivemos uma notícia, por exemplo, do Jimmy Swaggart, que morreu. A sorte dele foi com os hipócritas. Eu contei para vocês a experiência que uma pastora teve com o Jimmy Swaggart, né? Tinha um monte de barata na casa dela, e ela estava aflita com aquelas baratas. E aí ela tinha feito tudo quanto é coisa, tinha chamado de dedetizador e tal. E ela falou assim, gente, as baratas elas brotavam. Eu disse, será que eu estou alucinando? E tal, era muita barata. E aí Deus falou com ela assim, você vê que o reino de Deus, é o reino de Deus. Essa mulher vai orar pela volta de Jesus, ele está ali com ela. Assim, eu vou te falar qual que é o problema das baratas na sua casa. É esse louvor aí. De quem era o louvor? Era do pastor Jimmy Swaggart. Aí ela ficou chocada, porque eu falei assim, gente, mas eu amo tanto esse pastor, assim, mas ele não é meu. Eu o levantei, ele já foi meu, ele não é meu mais. Tudo que esse cara faz me é abominável. Ele vai morrer em glória, mas ele não tem parte comigo. Aí ela falou assim, não, ela gravou esse vídeo, está no vídeo dela lá, a pastora Nadir. Aí ela falou que quando ela parou de colocar o louvor do Jimmy Swaggart na casa dela, as baratas sumiram. Tá vendo? O reino de Deus não vem com visível aparência, mas ele tem as suas aparências. Quais são as aparências? Foi numa luta contra uma barata que a mulher encontrou a comunhão dela com Deus e que Deus foi falando com ela. E Jesus, ele se revela assim, né? Ele está ali com Marta e Maria no dia a dia, ele está ali transformando uma água em vinho da melhor qualidade, ele está ali dando água de beber para uma mulher samaritana, ele está ali curando a sogra de Pedro de uma febre, ele está o tempo todo. Aí o que a gente faz? A gente é tão intelectualizado que você fica assim, Jesus, eu não estou gostando disso. Outro dia aconteceu aqui em casa, né, um neném parou a chorar no culto, eu falei, isso aqui é mensagem divina, eu não vou... Só que você é visto como doido quando você faz isso. Eu falei, não, nós vamos levantar um clamor. E a gente levantou o clamor e a criança, paf, apagou. Porque, mas isso é do dia a dia. O reino de Deus não vem com visível aparência, mas tem muita coisa que é Deus falando assim. Não é Deus fazendo, não. Deus agora faz neném chorar. Não, o neném está chorando porque nenéns choram. Mas o neném chorando em determinado momento é Deus dizendo assim, clama, peça, porque a mãe do Ismael, quando o menino estava chorando do outro lado, ela não sabia o que fazer, ela me clamou e eu falei com ela, eu vou abençoar o menino, ele também vai ser junto com Israel um povo poderoso na terra. Né? Que são os árabes. Os árabes, os palestinos que Israel detesta, tem promessa de Deus para eles. E aí... a gente fica com raiva de ter que depender de Deus. E é aí que vem essas parábolas para encerrar, né? Porque a parábola é usada para botar medo. E a parábola deveria ser usada para colocar vigilância. Qual que é a vigilância? Por que vocês vão continuar não me buscando no dia a dia nas coisas que você acha que é boba? Parece que alguns pacientes que eu tenho no meu consultório. Olha, eu não vou hoje não, que eu estou muito mal. Ué, mas é exatamente hoje o dia de você vir. Eu estou com a cabeça cheia de coisa. Uai... Mas aí toda vez que alguém faz isso comigo, eu lembro de Jesus. É isso aí que eles fazem comigo. Vou buscar o Senhor. Não, primeiro eu vou arrumar toda a minha vida, porque eu preciso chegar de Deus. Senhor, na qualidade de servo fiel, porque o Senhor falou que eu tenho que me apresentar fiel, né? A fidelidade que Deus quer é a sua dependência a Ele. Ele falou, Jesus, eu estou todo quebrado de novo, eu não tenho para onde ir. Mas a gente não. Primeiro deixa eu arrumar tudo, depois que eu consertar com meu marido, eu vou orar. Não, pega todo mundo regaçado, quebrado, apodrecido, do jeito que está, porque é o reino dele, ele é a nossa vida, ele é a nossa saída, ele é a nossa solução, e ele é todo esfrangalhado diante de um coração sincero, um coração contrito. Fala assim que um coração contrito Deus não rejeitará.
Aí a gente quer primeiro, não, eu tô meio mal para falar com Deus. Não, eu acho melhor não falar com Deus não, porque eu vou fazer besteira. Pois é nele que está a saída da sua besteira. Por isso que ele fala aqui das virgens. E aqui ele está pegando um casamento do Oriente Médio, né? A gente não sabe direito se o noivo ia casar com as 10, porque naquela época ele podia ter 10 esposas, ou se era uma cerimônia de casamento onde tinha as 10 virgens lá, né? Exaltando a virgindade feminina, diga-se de passagem, né? Mas o que ele vai dizer é o seguinte, era todo mundo chamado. Só que umas eram prudentes e outras eram nécias. Não, é casamento, é mais uma festa. E as outras, não, vamos preparar para isso. Ele está dizendo, a gente deveria se preparar para o reino de Deus assim, não é para a volta de Jesus, é para a presença dele que já está aqui. Porque se o reino de Deus não vem com visível aparência, ou seja, o reino de Deus não te garante que você vai ser ator famoso. Mas o reino de Deus espera que você faça tudo com a maior excelência da sua vida, porque a gente não faz isso para as nossas paixões. A gente gasta dinheiro por um final de semana, a gente gasta dinheiro por um Zé Ruela que você já sabe que vai embora, mas eu vou dar tudo de mim. Faz isso por mim, porque o meu reino já está dentro de vocês. No reino de Deus não é você falar assim, dê do teu melhor. Mas o reino de Deus deveria falar assim, eu vou dar do meu melhor, ninguém me pediu não, ele está em mim, eu preciso investir nisso tudo. Né? Que esse é o reino de Deus. É ser igual a Jesus, ele deu tudo de si, ele literalmente deu a vida dele. E aparentemente, porque o reino de Deus não veio com visível aparência, ele ganhou o que aparentemente? Ele não ganhou nada aparentemente não. Não deixou nem uma fortuna para Maria, olha que Deus mais incompetente. Nem para deixar uma fortuninha para Maria. Porque os tesouros, ele disse isso, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu tesouro está nessa vida passageira, então você vai ter que querer ganhar dinheiro. Mas se os seus tesouros estiverem no reino de Deus, você não precisa doar nada para a Igreja Católica nem para a Universal. Mas você vai ganhar muito dinheiro para investir naquilo que é eterno. É isso que ele está falando de prudência das virgens. E aí, no reino de Deus, tem muita gente que vai ficando para trás, são as virgens nécias. Não quer dizer que deixaram de ser dele, não. Ele está contando parábola, não é ele que vai lançar nas terras. Ele está dizendo assim como na cerimônia do Oriente Médio de casamento, as virgens nécias são deixadas de fora por mais que elas clamem, no reino de Deus existencial, ele não está falando de salvação eterna, ele está falando de existência. Muita gente morre no caminho porque não se acerta com Jesus a porta estreita. Eu morro de medo, porque eu já vejo um monte de gente que ficou para trás, né? E eu fico panicado com isso. Quanta gente. Eu conheço pessoas que seriam presidentes da Assembleia de Deus de Minas Gerais. Ficou de fora e nem percebeu. Eu não ia ficar ganhando dinheiro. É muita luta. Mas é engraçado, essas mesmas pessoas falam, é muita luta, eu criei meus filhos, e não sei o que lá. Essas pessoas traumatizadas não são as mesmas que vão passar por outros traumas se tiverem de trabalhar numa multinacional? Uma das coisas que eu aprendi a ter trauma, tem que conseguir um emprego na Fiat. Deus me livre de trabalhar na Fiat. Eu posso falar assim, Jesus, que bom que o Senhor me livrou disso. Eu sei que a Fiat precisa de seus empregados e tem gente que sonha trabalhar na Fiat, mas o reino de Deus que me habita, que me deu iluminação, assim, cara, você pode sofrer por outra coisa. Por essas não precisa, não. O que é trabalhar na Fiat? É você ter seu salário garantido, assistência médica, não sei o quê, mas é você ficar o dia inteiro fora da sua casa, fazendo outras coisas, não tem nem férias, né? Porque as festas têm que ser a da empresa. Né? Vai ter um final de semana aí, a empresa está fazendo uma festa. Não posso nem me relacionar com o mundo, eu tenho que estar ali dentro daquele negócio. Nada contra quem trabalha na Fiat, tá? Estou falando da iluminação do reino de Deus na minha vida, que para mim virava trauma, ter que ficar trancafiado dentro de uma empresa que me oferece tudo para eu não viver. Né? E aí eu vejo pessoas sendo bem-sucedidas em grandes negócios, nem sabe que o lugar que eu tinha para eles era um lugar livre, ia ter de tudo que precisasse, sem extorquir de ninguém e nem sem precisar, né? Igual no Marco Feliciano, ele era campeão de venda de DVD. Era Deus quem dava. Ele não obrigava ninguém a ir lá fazer isso. Mas não, ele queria mais. Porque não tinha
um CNPJ, né? Não tem garantia. Agora ele tem, né? Ou seja, vai fazer 16 anos que ele tem um salário de, no mínimo, R$42 mil. Virgem nécia. Você não precisa nesse casamento, não. Aí vai falar dos talentos, né? Que é uma negociação. Que inclusive o cara que recebeu um talento, ele mostra que ele que tinha problema de caráter. Porque imagina, Deus é maravilhoso. Ele não pede a ninguém para crer nele. Mas se ele se revelou a você, quem é mau? Imagina, eu sou o criador de todas as coisas, eu me revelo a você. Aí você não se interessa por mim. Mas você busca Obaluauê, Iemanjá não sei das quantas, mestre Iansã não sei do que, São Jorge não sei das quantas. Você vai buscando todas essas pessoas que, para quem não teve iluminação, são bem-vindas. Agora, você recebeu a iluminação do Deus do universo. E aí, quanto mais ele te oferece, mais... Não. Ai, não quero. Ai, eu estou nervoso porque eu não quero orar. Você vai virando mal, né? Aí eu aqui, Jesus, que o Senhor é um Deus que atormenta, toma aqui o que o Senhor me deu, não quero. Aí, com essa pessoa, ele vai falar, você é que é mal. Eu me revelo a você, eu me dei a você. O mundo inteiro está me buscando, eu não me revelo, mas eu estou me revelando a você. Quando eu falo a você, tem nós aqui, tem um monte de gente a quem Deus se revela, a quem Deus faz promessas. E aí você não está nem aí para isso. E aí Jesus não está falando que necessariamente de mandar a pessoa para o inferno. É que existe um inferno pior do que o inferno literal que ainda vai acontecer. É o inferno existencial, né? Que é assim, então viva a sua vida. O inferno é isso. Viva como você quer. Faça tudo o que você quer. Fique milionário para tratar do câncer que vai carcomer os seus ossos. Não sou eu que estou colocando câncer em você, não. É que a vida é assim. Na vida a gente vai pegar câncer. Na vida a gente vai ficar gagá. A gente vai ter problemas neurológicos. A minha presença na sua vida talvez iria retardar isso, ó. Ia deixar lá para os seus 90 anos você ter falência múltipla dos órgãos. Mas na vida, com esse ar ruim que a gente respira, falência múltipla dos órgãos, ano passado eu tive essa experiência, né? Eu comecei o ano passado com uma bactéria no pé. Eu falei assim, gente... E eu falando lá no leito do hospital, Jesus, eu te agradeço por cada dia que o Senhor me deu, mas por favor, me tira dessa cama. Porque eu passei quase 40 dias com a perna para cima, né? Não podia fazer nada. Ficar com a perna para cima, os médicos não sabiam que bactéria era aquela. Mas a lição virou assim, cara, você leva Deus a sério, porque não é Deus que pôs a bactéria no meu pé. Nem foi Deus que jogou o raio na manifestação dos nicolaítas. Raio acontece manifestação de chuva, de gente imprudente que vai com um monte de guarda-chuva. O que Deus não fez ali? Ele só não livrou. Ele só não guardou das pessoas daquilo que é lógico. Tem um monte de gente no meio de uma tempestade com coisa de metal. É claro que o raio vai. Mas o que Deus faria se fosse um movimento para a glória dele? Ele ia livrar todo mundo do raio. Mas o raio que caiu não foi Deus que tacou. A bactéria que entrou não foi Deus que colocou. Bactérias entram. E bactéria entra de maneira mais sutil. Agora mesmo tem um pano no banheiro, pano de chão de banheiro. Você quer coisa mais cheia de bactérias do que pano de chão de banheiro? E aí eu estou descalço, encheu o pé no pano e olha como é que uma bactéria entra. Mas Deus que vela por nós nos livra o tempo todo e a gente não faz a menor ideia disso. A gente é igual aquela criança que tem tudo pago pelos pais, mas ela não sabe o que é ter tudo pago pelos pais. Aí a gente tem tudo pago por Jesus. Livramentos toda hora. E a gente não sabe o que é isso. Aí o dia que Deus falou assim, eu vou deixar a bactéria entrar, porque eu ando com ele vai clamar a mim. Aí ele diz, não vou clamar não. Eu vou procurar o melhor especialista, não sei das quantas, e que não sei o quê, porque esse negócio que dá vergonha. É isso que Jesus está falando. É nisso que a gente vai se tornando servo mau, virgem nécia. Mas bem-aventurados aqueles, quando Jesus chegar assim, oi, eu que sempre estou com você, agora vim
ter uma conversa com você, que eu preciso te recolher. Aí, eu fui encontrado fazendo assim, fui encontrado andando como quem assumiu para si o reino de Deus. Então aqui, queria, para finalizar, mostrar isso, que a gente sempre acha que o reino de Deus é a volta de Jesus lá na frente. O reino de Deus é a habitação de Jesus em nós agora. É sobre isso que a gente tem que vigiar. Vigiar isso. Espera aí, gente, esse negócio tá esquisito demais pro meu gosto. Ih, lá vem você que sou assim. Eu só conheço um caminho, é o caminho de orar, de interceder, de pedir, porque esse é o reino de Deus que está rodando em nós. E toda vez que eu não faço isso, eu vou me tornando mal. Toda vez que eu... tudo é oração, não é... Eu estou me tornando mal. Porque se eu não tivesse Jesus... Vocês já viram como é que as religiões que não se dizem cristãs são as que mais têm altares? Vai visitar patrimônio cultural lá do Oriente da Terra. China. Qual é o lugar lá do Dalai Lama? Tibete. China, Tibete, Japão. Muitos altares. Porque o ser humano adora erguer altares e santuários, né? Outro dia a comunidade japonesa enfiou um negócio japonês aqui no zoológico e no parque ecológico, né? Não sei se está lá ainda. Nós somos altares, os seres humanos gostam disso, mas aí Deus se revela para a gente sem visível aparência. Não precisa de altar, porque você é o altar. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com seu culto racional. Qual que é o culto racional? Eu não sei viver sem Deus. Eu não sei pensar sem Deus. Mas eu acho isso ruim. Conta para ele, Jesus, eu não sei porquê, eu fico irritado quando tenho que falar do Senhor, de Bíblia e de igreja, estou confundindo o Senhor com um monte de coisa. Eu habito em você para você se abrir comigo. Então é isso, a gente nunca mais vai ler essas referências pensando assim, é lá na frente, ou então é a hora da minha morte. Não. É a hora de eu dizer para mim mesmo diante de Deus, e aí, quem eu sou? Eu aceitei Jesus mesmo? Ele anda comigo mesmo? Ele anda comigo, mas eu estou andando com ele? Esse é o reino de Deus. Ele não vem com visível aparência, mas ele vai transparecendo, né? O reino de Deus não tem aparência, mas ele tem transparência. Ele transparece no meu amor, no meu compromisso, na minha incapacidade de existir sem estar em comunhão com ele. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi não sabia existir sem Deus. Não sabia. E é essa que tem que ser a nossa aprendizagem. Não saber viver sem Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. E que nós possamos fazer como a antiga música do Osés de Paula, né, que fala que eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz. Nós somos como a flor e o mel, o mar e o céu, e a sombra dessa cruz somos um só. Eu e Jesus. Então, como diz essa canção, Senhor, que nós possamos estar linkados, ó Deus, no Senhor. Nós sejamos a santa incompetência de não sabermos viver sem clamar ao Senhor, porque se o Senhor nos fez, o Senhor espera que a gente busque ao Senhor, que a gente conte com o Senhor, que a gente clame ao Senhor, porque isto é o teu reino, desde agora e para todos sempre. E é isso que eu peço ao Senhor, que seja assim conosco. Que nós voltemos ao primeiro amor, e o primeiro amor é a gente não saber existir sem o Senhor. É o que eu te peço, ó Pai. Conhecer essas questões, enfermidades sejam curadas, problemas financeiros sejam resolvidos, questões curriculares sejam sanadas, as questões hormonais e tudo isso possa ser colocado diante do Senhor, que não quer nos tirar dessa terra, mas quer andar conosco nesses lugares que a gente precisa passar por essa terra e sim, nos livrar de algumas coisas e situações, sim. No nome santo de Jesus, nós te pedimos que o teu reino, que nós sejamos o teu reino ambulante, no nome de Jesus. Amém.